Amém, irmãos, graças e paz. Vamos à pregação da palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem o texto da palavra de Deus no livro de Números. Nós estamos meditando no Antigo Testamento pela manhã, aqui na igreja. Na semana passada, o reverendo Quaresma esteve falando sobre Números 13, falando sobre a questão dos espias que subiram ali para espiar a terra. Nós ouvimos a pregação, fomos edificados, e nessa manhã nós ouviremos a palavra do Senhor sobre um acontecimento que percorreu ali na época de Moisés e que fala também aos nossos corações e que nos apresenta o que Cristo fez também. Nós também veremos nesse sermão como a questão de pensar fora do padrão de Deus pode causar danos e juízo à nossa vida. Eu trouxe o tema do sermão para essa manhã, do altar ao subsolo, a revolta ou a rebelião de Corá. Então, do altar é aquela ideia de subir, de estar onde não se deve. E aí, quando você não é chamado para algo, Deus, de um certo modo, traz juízo, porque está fora do padrão de Deus. Então, leiamos o texto bíblico. Eu quero ler apenas o versículo 1, inicialmente, e depois nós iremos expor o restante do texto. A palavra de Deus diz assim: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco nessa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Somos pecadores, somos falhos. Ó Deus, às vezes queremos aquilo que o Senhor não nos deu e nós não nos contentamos, Senhor Deus, com a posição que o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dê, Senhor, um coração, ó Deus, que te ama, um coração que quer apenas, Pai, ó Deus, obedecer ao Senhor e não ser, Senhor Deus, um coração duro que busca posições que não são chamadas, ó Deus, e que não são vocacionadas por Ti. Nos ajude, Senhor Deus. Compadece-te de nós. Fale conosco nessa manhã, no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vocês já devem ter assistido, se não, assistido ao filme Toy Story. Toy Story é um filme de desenho que é interessante. E nesse primeiro filme, o que acontece é que tem um personagem chamado Buzz, que é um personagem que ele chega no filme e aí o Woody, que é um dos personagens principais do filme, o líder do filme, ele fica um pouco com inveja ali porque chega esse Buzz. E o Buzz, ele acreditava que era um herói de verdade. Ele chega ali achando que ele é um herói de verdade e acreditava que ele tinha uma missão cósmica. Mas aí quando ele é persuadido a voar, ele chega um momento lá que ele vai voar, ele cai de cara no chão e entende que ele é apenas um brinquedo. E hoje nós veremos nesse sermão que contentar-se com o que o Senhor nos deu é importante. Corá, Datã e Abirão também queriam posições de privilégios e acabou caindo. Eles não queriam servir, eles queriam o altar. Mas o altar não era lugar de honra roubada, era lugar de juízo de Deus. Hoje vamos caminhar em Números para entender como a ambição religiosa desordenada leva do altar ao subsolo. Veremos esse sermão em 3 pontos. E o primeiro ponto é: contente-se com o que Deus te deu. Primeiro ponto, contente com o que o Senhor te deu. O segundo ponto, contente-se com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. E o terceiro ponto, o juízo de Deus sobre os descontentes. Em primeiro lugar, irmãos, contente-se com o que Deus te deu. Olha só o que o texto bíblico diz, Números 16:1. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Notem, irmãos, a importância da genealogia nas Escrituras. O texto bíblico é um texto inspirado, é um texto revelado. Tudo que está nas Escrituras sagradas faz parte do que Deus quis nos comunicar.
Então, o que temos aqui nesse primeiro verso, que essa genealogia é de suma importância para a compreensão de todo o texto que iremos expor aqui nessa manhã. Então, o que temos aqui nesse primeiro verso nos dá a compreensão. Moisés faz questão de apresentar aos seus leitores os nomes dos rebeldes, que estão se levantando e levantando acusações contra Moisés e Arão, e especialmente contra Deus. Corá, aqui, é filho de Isá. Isá era irmão de Arão. Arão era o pai de Moisés e de Arão. Logo, Corá era o quê? Primo de Moisés. Era primo sanguíneo de Moisés ali. Corá também era da linhagem da tribo de Levi, ou seja, ele era levita. E nós sabemos que os levitas foram chamados para servir lá no tabernáculo também. Fato. Só que os levitas não são sacerdotes. Os levitas são chamados para auxiliar ali no tabernáculo, para auxiliar os sacerdotes. Mas vamos caminhando. Então, o povo que foi chamado por Deus para servir no tabernáculo eram os levitas, e Corá é dessa descendência. Notem, irmãos, que não é alguém distante que está se levantando aqui e levantando o motim. É gente de casa, é gente de perto, é gente de dentro, é parente, é pessoa próxima, é ameaça interna. O que podemos já extrair desse texto para nossas vidas é que muitas das vezes as ameaças não são dos de fora, mas os que estão dentro do arraial. São pessoas com males interesses, pessoas que querem o altar, mas não o Deus do altar. Pessoas que querem ser vistas, pessoas que pensam que o evangelho é uma fonte de lucro terrena. Pessoas míopes que só conseguem enxergar o que está perto. Isso está lá em Pedro. Corá é um exemplo desse tipo de pessoa. Se não, vejamos o texto bíblico. O primeiro versículo diz, tomou consigo. Moisés apresenta Corá como cabeça dessa rebelião. Corá aqui é aquele que é o cabeça, que vai levar as pessoas a pecarem contra Deus. Então, Corá, em sua liberdade, Corá usa sua liberdade para seguir o seu próprio coração enganoso. Ele quer ir contra Moisés e Arão. Corá persuade a linhagem primogênita de Jacó também. Ele encoraja também esse povo, Datã e Abirão e On, que são da linhagem de Ruben, para ir contra Moisés. Além disso, consegue articular com 250 príncipes da congregação. O texto bíblico fala sobre isso, nós veremos daqui a pouquinho. Esses todos, guiados por Corá, irão levantar falsas acusações satânicas contra a vocação e o ministério de Moisés e Arão. E aqui nós vemos uma semelhança do que aconteceu também lá na eternidade. Tudo aquilo que é rebelião vem de Satanás. É algo que é de Satanás. Por isso que Deus vai entrar em juízo aqui. Por quê? Porque é algo satânico. É algo que se levanta contra aquilo que Deus planejou, contra a grande história da redenção. O verso 3 da palavra de Deus, eu queria ler com os irmãos. Pode expor aí no telão, por favor. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E aqui nós temos a fala dos rebeldes. Nota, irmãos, que a acusação possui um pouco de verdade aqui. Aqui não é uma mentira escancarada, é uma verdade falsa aqui. É uma meia-verdade. Porque realmente Deus havia consagrado o povo. O povo era santo. Deus estava no meio do povo. Então, onde está o problema dessa acusação? O problema aqui é que Corá possui pressupostos falsos. O seu pressuposto carrega consigo uma oposição à ordem teocrática de Deus. O seu pressuposto carrega aqui uma acusação contra o próprio Deus e contra os seus servos. Pois não foi Moisés ou Arão que se autoproclamaram líderes do povo, mas foi o próprio Deus que os chamou, vocacionou e ordenou Moisés para a obra. A luta de Corá aqui é pelo sacerdócio e não o contentamento com a posição que Deus havia dado a ele. Ele não está contente com o que Deus chamou, com o que Deus vocacionou ele para aquilo. Ele quer mais, ele quer subir, ele quer posição que não é dele. Então o verso 8 e o 10 disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi,
Acaso é para vós outro coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Moisés está aqui tentando tratar o coração dele, tentando mostrar que ele está cego, que ele está errado. Moisés está falando, olha, Deus já te deu isso, Deus já te chamou para isso, por que você quer mais? Por que você quer usurpar aquilo que Deus não te chamou para isso? E esse ponto, irmãos, Corá queria ser o que Deus não havia chamado ele para ser. Queria ser sacerdote, mas Deus não o havia chamado para essa função. Corá quer tomar o ofício de Arão. A inveja e o desejo maligno por poder subiram à sua cabeça e criou um plano diabólico para colocar a liderança e o povo contra Arão e Moisés. E aqui fica um alerta importante para cada um de nós. Irmãos, não queremos ser o que Deus não nos chamou para ser. Se você quer ser um oficial da igreja, se você quer ser diácono, presbítero ou então um pastor, mas se Deus não te chamou para isso, não seja, meu irmão. Você não tem esse chamado, então não seja. Se você não foi chamado para ter um cargo mais alto no seu trabalho, meu irmão, não tente. Não queira. Se Deus não colocou coisas para que você chegue a essa posição, não queira. Porque se Deus vai te colocar numa posição, Ele vai te dar os meios para você chegar lá e Ele vai te mostrar e esclarecer tudo isso. Mas se Deus não te chamou, não tenha inveja. Não queira ser o líder que Deus não te chamou para ser. E aqui as mulheres da igreja, especialmente nos dias de hoje, onde o feminismo impera nas igrejas. Se Deus não deu às mulheres o oficialato da igreja, se Deus não chamou você para isso, e você quer isso, você vai cair em juízo e vai prejudicar a sua própria vida e a sua família. Porque não é um chamado de Deus para você. O que vemos hoje na sociedade é as mulheres querendo posições que não são a elas dadas. Pois Deus não chamou as mulheres para serem pastoras. Deus não chamou as mulheres para serem presbíteros ou diáconos. Não existe isso. A palavra de Deus é clara. Deus não chamou. E se Deus não chamou, quando você vai e desobedece ao Senhor, você cairá em juízo. Vejamos o que o apóstolo do Senhor aconselha em Romanos 12, 3-8. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 3-8, pelo apóstolo Paulo, diz isso a nós. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferente dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. E nós temos aqui as divisões. Paulo fala assim, nem todos têm o mesmo chamado, nem todos têm a mesma vocação. Mas às vezes as pessoas querem aquilo que não é seu. Então, em primeiro lugar, nós vimos que nós não devemos buscar aquilo que o Senhor não nos deu, nós não devemos fazer isso. E em segundo lugar, irmão, nós devemos contentar-se com as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Contentar-se com a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. E é lógico, aqui eu estou seguindo aquilo que a nossa confissão diz, aquilo que os nossos documentos diz, que nós devemos obedecer os nossos líderes quando eles estão debaixo da palavra de Deus, quando eles estão em obediência à verdade. Mas, irmãos, verdade seja dita, o velho homem não gosta de ser liderado. Na verdade, nós queremos a liderança. Queremos a autossuficiência. Há em nós um desprezo enorme pela liderança. Especialmente quando a liderança não segue os meus caprichos. Especialmente quando a liderança não segue os meus desejos. Quando ela não satisfaz o meu ego, o meu coração enganoso.
quando a liderança não satisfaz as minhas cobiças, quando ela não satisfaz as minhas idolatrias. Desde cedo nós quebramos o 5º e o 10º mandamento. O 5º mandamento fala obedecer e honrar pai e mãe. Esse é um princípio do Senhor. É o mandamento do Senhor, é o princípio das autoridades. Se eu não obedeço meu pai e minha mãe, eu não vou obedecer pastor, eu não vou obedecer presidente, eu não vou obedecer o governador, não vou obedecer professor, porque se eu não obedeço nem meu pai nem minha mãe, a gente vê isso na escola. Aqueles alunos que não obedecem o professor é porque não amam o pai, porque não amam a mãe, porque não obedecem. O princípio da rebelião está aí, em quebrar o mandamento do Senhor, em não obedecer às autoridades que Deus constituiu sobre nós. E o 10º mandamento é não cobiçar aquilo que não é nosso. Deus não chamou você para isso, não cobice, não queira. Isso aqui está ligado à questão espiritual também, àquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos fala em sua palavra. Então, nós vemos aqui 3 separações que eu separei para os irmãos sobre a questão das acusações. Nós temos agora a primeira rebelião de Datã e Abirão contra a liderança do servo do Senhor Moisés. Parece que o texto nos fala assim, olha, Corá quer a liderança de Arão, Corá quer ser sacerdote. E os outros demais, a Datã e Abirão, querem dizer que Moisés não é príncipe nenhum. Moisés é apenas um enganador. Olha só o que o texto bíblico diz, versículo 16, 12. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensa que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Essa é a resposta que eles dão a Moisés, quando Moisés chama. Moisés fala assim, venha, vamos dialogar, vamos falar aqui, vamos conversar, vamos ver o que Deus tem para nós. Eles falam assim, não, nós não subiremos. Na verdade, nós não obedeceremos a sua voz. Irmãos, notem a arrogância, a cegueira espiritual e a ignorância que esses chefes de famílias estão manifestando aqui. 4 ataques que eles levantam contra Moisés. O primeiro ataque é o desprezo à convocação de Moisés. Não subiremos. Aqui os seus corações estão se rebelando contra a autoridade de Moisés, pois Moisés é o profeta, é aquele que é o representante divino. Logo, há uma recusa ao chamado de Deus, porque quando Moisés chama, é Deus que está convocando. É Deus que está trazendo para tratar o coração deles, porque ele é o representante de Deus para a nação. Além disso, há o outro ato de envergonhar o profeta de Deus diante do povo. Ele está diante do povo e não responde ao que Moisés pede. Segundo ataque, que é a falsa acusação de que a terra que eles saíram era uma terra boa. Ele fala assim, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer no deserto. Que terra que mana leite e mel? O Egito? A terra da escravidão manava leite e mel? Então aqui há uma ironia aqui por detrás disso tudo aqui. Porque é mentira. A terra do Egito era um inferno para o povo de Israel. A terra do Egito foi um momento triste na vida do povo de Israel. É tanto que Deus olha para eles e fala assim, eu vou ter que descer para resolver o problema ali, porque o negócio está feio. O povo está chorando ali, está sendo afligido por Faraó e Deus se levanta como salvador daquele povo. Olha só o que o texto bíblico, eu queria que os irmãos lessem comigo Êxodo 1, 11 a 14. O texto bíblico que trata dessa questão está em Êxodo. Logo no início do capítulo de Êxodo, Êxodo 1, versículo 11 a 14, a palavra de Deus diz, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obra. Puseram sobre quem? Sobre os israelitas, sobre o povo de Deus, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam. De maneira que se quietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida. Presta atenção nisso aqui. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, era um trabalho de escravo.
com todo o serviço em que na tirania o serviam. Nós vemos aqui que esses homens estão mentindo, porque não manava leite e mel. A terra do Egito não manava leite e mel. É a mesma coisa da pessoa ir para o inferno e dizer que ali é o céu, porque lá é o inferno. Lá é um lugar de densas trevas e escuridão. Então aqui o Egito é uma tipificação daquilo que será ocorrido com os filhos da maldição, com os filhos da perdição. E não é uma terra que mana leite e mel, irmãos. Irmãos, o terceiro ataque que eles fazem a Moisés é que eles dizem assim, Moisés se autoproclamou príncipe sobre nós. Olha o versículo 13 que diz, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Irmão, só quem lê o livro de Êxodo sabe que Moisés não queria nem saber de liderança. Moisés não queria ser líder. Deus chamou ele, mostrou sarça ali, pegando fogo, e ele falou, não, eu não vou, eu sou gago, eu não vou não, eu não quero ir não. E Deus foi indo, conquistando o coração de Moisés, falou, olha, tu não vai, isso é um problema para você, eu coloco o seu irmão para te ajudar. E aí Deus fez com que Moisés foi ali conquistando o seu coração. Então Deus convenceu com graça e misericórdia, foi o Senhor quem constituiu Moisés sob liderança do povo de Israel. Os Rubenitas, eles se achavam líderes, e aqui nós estamos falando dos Rubenitas, porque são os primogênitos. Eles eram os primogênitos de Jacó. Então o que eles queriam? Eles queriam liderar. Eles queriam, eu sou primogênito, então quem lidera é o primogênito. Mas não é assim com Deus. Não tem esse negócio de primogenitura aqui. Porque Deus é quem chama quem Ele quer. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, Deus chama quem quer, Ele coloca quem quer no lugar que Ele vai querer. Então não adianta vocês acharem que Deus vai chamar os melhores para liderar. Não, Deus chama aqueles que não são, para enganar aqueles que são, que acham que são. Então, o quarto ataque aqui também é o descumprimento da promessa. Eles falam assim, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançará pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Os acusadores, irmãos, acusaram falsamente Moisés de não terem levado o povo à terra prometida. Segundo eles, Moisés não liderou com eficácia. Moisés foi um péssimo líder para eles ali, porque era para ele já ter entrado na terra. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, que o povo não entrou, não foi por causa de Moisés. Não foi porque Moisés era um falso líder. Não foi porque Moisés era um péssimo líder. Não. Pelo contrário, o povo não entrou, pois estavam com o coração longe de Deus. E também não estavam preparados para assumirem a terra. Por isso que Deus tratou o coração deles no deserto. Por isso que pedagogicamente Deus estava ali ensinando eles. Deus estava ali moldando o coração deles para que eles não chegassem na terra e fossem piores do que os que já estavam lá. Porque Deus estava formando um povo santo, um povo separado, um povo eleito, um povo que amava Ele e que obedeceria a Ele em todas as coisas. Mas o povo ainda não estava preparado para isso. É o que Deus faz conosco também. Deus já nos salvou, ok. Somos salvos, mas estamos sendo desconstruídos a cada dia do nosso velho Adão. Estamos sendo a cada dia pedagogicamente sendo transformados pela palavra do Senhor, pela oração, pela ceia do Senhor, pelos sacramentos do Senhor, pela vida de santidade, buscando na palavra esse alimento do Senhor. Então, meus irmãos, quantos hoje não seguem esse mesmo pensamento de Datã e Abirão? Quantas pessoas não seguem esse mesmo pensamento? Quantos desigrejados nós temos na igreja atual? Quantos? Lá no seminário nós temos falado sobre isso, que os futuros pastores, que serão pastores da igreja presbiteriana, eles terão uma grande dificuldade com os desigrejados, porque a tendência é aumentar o número de desigrejados. Por quê? Porque eles não querem prestação de contas. As pessoas não querem saber de prestar contas à igreja. As pessoas não querem ser aconselhadas, eles querem ser conselheiros, eles querem ser conselheiros de Satanás. Eles não querem ser discipulados, eles não querem ser disciplinados, eles não querem viver em obediência debaixo de uma liderança. Quantos resolveram criar suas próprias denominações porque não aceitaram a liderança do servo do Senhor? Quantas pessoas, você vai para um ladinho ali na casa, já tem uma igrejinha ali, porque o cara era da igreja de fulano, que aí não gostou do que o pastor disse, saiu e fundou a sua própria igreja e acabou afundando a outra. Porque é assim, funda
e afunda a outra. Que você destrói a igreja do Senhor dessa forma. Todos esses levados pelo pensamento do diabo, de Satanás. Todos esses um dia prestarão conta ao Deus que é fogo consumidor, que é fogo destruidor. Veja também o que Paulo aconselha à igreja de Roma. Novamente eu quero citar Paulo em Romanos 13, versículo 1 a 2. Um texto que coaduna com aquilo que nós estamos falando aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Seja autoridade espiritual, seja autoridade também de fora. A questão do civil. Pode ser qualquer governo, você está debaixo da autoridade dele. Seja um policial, seja o governador, seja o presidente. Qualquer um, foi Deus quem colocou lá. Porque é Deus quem é soberano. Porque é Deus quem bota e quem tira, rei. Então, na igreja também, se você está na igreja do Senhor, você está sob a autoridade da liderança da igreja. Você está sob a autoridade porque Deus te colocou ali. A não ser que você não creia que Deus é soberano. Se você está aqui nessa manhã, irmãos, é porque Deus te chamou para esse lugar. É porque Deus te colocou essa liderança sobre a sua vida. E glória a Deus porque tem uma liderança que o Senhor colocou sobre a sua vida. E é uma liderança que ama a palavra, que ama a sua vida, que ama que você cresça. Então todo homem esteja sujeito às autoridades. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão o quê? Sobre si mesmos condenação. E é isso que Paulo trata. Veja como esse texto está ligado àquilo que nós estamos falando aqui. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há aí essa ligação correta sobre a liderança. E em terceiro, irmãos, e último lugar, o juízo de Deus sobre os descontentes. Nós vimos aqui que nós devemos contentar-se com aquilo que Deus nos deu. E nós devemos contentar com a liderança que Deus colocou sobre nossas vidas. E agora, no terceiro ponto, o juízo de Deus sobre os descontentes, sobre aqueles que não se contentam com aquilo que foi dito antes. Nesse ponto, veremos que o juízo de Deus é manifestado em 3 tempos aqui. Primeiro, Deus pune a liderança rebelde. Deus começa pela liderança. Corá, Datã e Abirão, que se levantam contra a liderança de Moisés e Arão. Esses queriam o altar, porém foram levados ao subsolo tenebroso. Suas próprias ganâncias os levaram à ruína. Voltaram ao lugar de onde foram tirados, do pó da terra. Eles foram ao pó novamente. Vejamos o que o texto bíblico diz, Números 16, 15 a 33. Eu quero ler com os irmãos esse texto. É um texto um pouquinho grande, mas eu quero ler porque faz parte aqui da nossa exposição. Números 16, 15 a 33. Então Moisés irou-se muito, e aqui é uma ira santa, viu, irmão? E disse ao Senhor: não atente para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. O que Moisés está falando aqui é tipo assim: eu nunca fiz nada de mal para eles. Tudo que eu fiz foi liderar com justiça, e eles se rebelaram. Então não atente, Senhor, para a sua oferta. Seja justo em condená-los. 16, disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, ou seja, os 250 líderes ali estavam levando o incensário. Também tu e Arão, cada um qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Então ficaram em frente à tenda, trazendo ali o incensário que Moisés pediu para que eles trouxessem. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A Shekinah do Senhor, de Yahvé, desceu ali, porque eles invocaram o Senhor. Só que Deus desce agora com juízo.
Aqui é uma descida do Senhor com juízo. 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei no momento. Então o texto, Deus fala assim, saiam. Porque quando é rebelde, Deus pede para você sair. Se é rebeldia contra Deus, se é rebeldia contra a palavra de Deus, se é rebeldia contra a liderança do Senhor, aquilo que Deus projetou, apartai-vos, sair. A ordem aqui é para sair. É como Pedro está ali diante do povo ali e fala assim, apartai-vos dessa geração má e perversa. Mas eles se prostraram, versículo 22. E aí nós vemos o coração de Moisés e de Arão, um coração crente. Um coração de liderança que não quer se dizer que ele é justo. O que eles fazem aqui é se prostrarem. Eles falam assim, mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, eles aqui é Moisés e Arão. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés. Fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Deus ouve a oração de Moisés e fala assim, quem quiser ser liberto dessa condenação, saia. Saia daí, que agora vai descer o juízo. Então se levantou Moisés e foi Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatado em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Versículo 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, ou seja, de morte natural, se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou eu enviado do Senhor. Mas, e aqui há uma conjunção adversativa, uma conjunção de contraste, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, uma coisa extraordinária, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas coisas, essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. E abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles, todos os que pertenciam, desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. O juízo de Deus sobre esse povo, irmãos, de forma justa. Deus é santo. Deus é santo. Aqui nós vemos um alerta de Deus para cada um de nós. Sempre devemos cuidar de nós mesmos. Analisar a nossa posição. Com certeza, essa união desses três líderes não iniciou do nada. Não foi do nada, não foi de repente que começou a rebelião. Foram nos cafés da vida. Foram nas pizzarias, nas reuniõezinhas ali deles próprios. Tudo isso levou a esse clímax do mal, a essa rebelião luciferiana. Começa nas picuinhas que são levantadas, começa nas coisinhas pequenas, começa nos cafés da vida, nas reuniões que fazem, e aí vão levantando, até chegar a esse clímax maligno, essa rebelião. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é o juízo de Deus, destruindo os maus, os perversos. E aqui nós não olhamos para Deus como sendo aquele que é mau, como aquele que é ruim, não. Nós vemos aqui Deus sendo o melhor ser do mundo, do universo. Porque se Deus tolerar o mal, nós seremos todos destruídos. Nós não teremos salvação, nós não teremos redenção, se Deus não exercer a sua justiça e a sua santidade. Nós seremos todos destruídos. E é que Deus preserva, mas destrói aquilo que é mal. Nós vamos ver daqui a pouco no que isso tem a ver com o Novo Testamento também. Irmãos, nós temos o segundo ponto aí, que é a questão da condenação para os príncipes.
Logo em seguida, Deus pune os 250 príncipes da congregação. Olha o versículo 34 aí, o que diz o texto. Versículo 34. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque dizia, não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu o quê? Fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Agora Deus trouxe juízo sobre aqueles que também se levantaram, os príncipes que ofereceram fogo estranho no altar. Precisamos atentar sempre a isso, irmãos. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus quer, primeiramente, que nós sejamos aceitos. Então, antes de Deus aceitar a oferta, primeiramente é necessário que o ofertante seja aceito. A oferta precisa ser santa, porém o ofertante também precisa ser santo. Nossas boas obras, irmãos, só são aceitas por Deus porque já fomos santificados em Cristo. Não é porque somos bons, mas porque nós fomos santificados em Cristo. Caso não fosse, poderíamos praticar qualquer ato bom, até mesmo vender a nós mesmos, como os irmãos moravianos fizeram. Mas sem a justificação pela fé em Cristo, tudo será vão. Tudo será em vão. E aqui é uma questão da justiça social. A igreja é chamada a exercer justiça social? Com certeza, mas pelo padrão certo, pelo princípio certo. Primeiramente, a redenção de Cristo. E a redenção de Cristo engloba tudo isso. Engloba também a ajudar o próximo, a constituir uma família santa. Há um padrão de família nas Escrituras, irmãos. Deus quer que os filhos sejam santos, obedientes aos pais. Deus quer que os filhos amem os pais. Deus quer que exista realmente um homem que seja santo, um varão santo, um homem de Deus. Deus quer isso, existe sim na Bíblia. Quem fala que não existe é porque falta realmente estudar as Escrituras de forma correta. Porque existe também um chamado a isso. Só que isso é tudo? Não. Existe o Evangelho de Deus. O problema é quando você faz uma coisa e esquece da principal. A principal é o reino de Deus, é o Evangelho de Deus, é a pregação do Evangelho, é ler as Escrituras com verdade, é fazer uma boa exegese do texto. Mas também existe outras coisas. Existe o aconselhamento bíblico, existe, sim, a pregação, existe também o cuidado com os irmãos, existe tudo isso. Nós precisamos do todo das Escrituras e não só de uma parte. É a tota Escritura, é toda a Escritura. Precisamos atentar a isso também. E por fim, irmãos, Deus pune o povo, que mesmo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo perante os seus olhos, continuavam incrédulos e cegos a realidades espirituais. Vejamos o que o texto bíblico diz, Números 16, 41 a 50, o texto bíblico diz: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Eles viram que foi Deus que fez, mas eles acusaram ainda. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação. Lembra-se que o pastor Miguel falou, a tenda da congregação ficava no centro ali, para que as pessoas olhassem e já vissem a glória de Deus ali. Então, tudo tem a ver com a congregação aqui. Então, eles se ajuntaram na frente da congregação, e eis que a nuvem a cobriu. E a glória do Senhor apareceu de novo, e Deus vem julgar, e Deus vem trazer juízo sobre o povo. Deus vem novamente descendo para julgar. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, saia daí, levanta. Levantai-vos do meio dessa congregação, e eu vou consumir, eu vou destruir no momento todos eles. Então eles fizeram o que de novo? Se prostraram o seu rosto em terra. Então o que acontece aqui de novo é aquilo que é típico de Cristo. Cristo olha para o seu povo, e Deus irado com o povo, e ele faz o que? Ele vem, desce e se apresenta como um sumo sacerdote, como um profeta, como um rei, para interceder pelo seu povo. Veja Cristo nesse texto também, irmãos. Toma o teu incensário, põe nele fogo. Que é Moisés falando a Arão. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão com Moisés e lhe falara, correu ao meio da congregação
Eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Imagina essa cena. O povo morrendo e ali Arão com braços abertos e um monte de gente morto e alguns vivos também ali. E ali a praga cessou porque ele ofereceu de forma correta o sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Então, ora, os que morreram naquela praga foram 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá. Ou seja, temos aí 14.700, mais 250, mais Arão. É um monte de gente que morreu aí. Foi uma epidemia danada que matou todo esse povo. Então voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então, irmão, a ordem de Deus a todo o povo era para que se afastassem dos homens maus. O povo até se afastou, mas no dia seguinte demonstraram ainda mais incredulidade naquilo que havia acontecido. Bastou uma noite para o povo se levantar em apoio aos rebeldes e acusar Moisés de matar o povo do Senhor. Ajuntaram-se contra Moisés e Arão, mas Deus enviou uma praga e matou 14.700 pessoas. E aqui eu quero aplicar isso aos nossos corações. Irmãos, sempre é bom lembrarmos de que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Nós não pertencemos a nós mesmos. Acima de nós existe um Deus que é soberano, um Deus que, em amor pelo seu próprio nome, não deixará o mal prosperar. Por isso existe o inferno, por isso Deus criou o inferno, por isso que existe o inferno. Para quê? Para condenar os maus, para que os maus sejam condenados eternamente. Deus fez isso para condenar o mal, para que o mal não exista mais, porque haverá o dia onde o mal será condenado totalmente. A geração atual não conhece esse Deus que é todo amor, mas que também é todo ira e justiça, e que não tolera o mal. Foi por isso que ele preparou o inferno e o lago de fogo para punir o diabo e os seus anjos e todos os que seguem os seus caminhos e não amam a Deus. Foi isso que Jesus falou. Essa é a fala do próprio Jesus. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. E lá em Apocalipse fala que Deus também criou para aqueles que o seguem, para aqueles que amam as coisas do diabo e não amam Cristo. Então, meu irmão, uma aplicação final sobre Cristo para encerrarmos esse momento. Irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, como Cristo pode ser visto nesse texto bíblico? Primeiramente, Cristo veio aplacar toda a ira divina que estava sobre nós. A ira punitiva de Deus não está mais sobre o seu povo. Assim como Moisés e Arão que intercederam pelo seu povo, Cristo também intercede por nós, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Cristo continuará intercedendo pelo seu povo. Cristo também intercedeu por nós. Ao contrário de Corá, ao contrário de Datã e Abirão, os líderes e o povo não desobedeceu ao seu pai. Cristo obedeceu a Deus Pai totalmente. Antes, o que Cristo fez? Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porém, hoje, Cristo está exaltado à destra da majestade nos céus. E o seu nome está acima de todo nome, e um dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E por fim, irmãos, Cristo punirá todos os seus inimigos, todos aqueles que não se renderam à sua graça e ao seu favor imerecido. E aí eu quero ler 2 Tessalonicenses 1:7-10 para encerrar essa pregação. 2 Tessalonicenses 1:7-10. O texto bíblico diz assim: E a vós outros, que sois atribulados, Paulo está falando à igreja de Tessalônica, alívio juntamente conosco. Ele está falando, Deus vai dar isso para vocês. Deus vai dar alívio para vocês que estão passando tribulação. Deus vai dar conforto para vocês. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. E aqui, tudo aquilo que eu falei, a punição, o juízo de Deus é por causa dos seus eleitos.
para que eles sobrevivam, para que eles sejam salvos. Olha só o que Paulo fala. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, é isso. Nós devemos nos alegrar porque somos filhos de Deus e devemos nos alegrar porque também os maus serão punidos. Porque todos aqueles que fizeram tudo contra o Senhor serão punidos pelo Senhor. Vamos orar?